O Vasco tem mudanças forçadas para o jogo de hoje diante do Ceará. Técnico Fernando Diniz confirma a novidade no time titular e também no banco de reservas. Há um acordo entre Vasco e Fluminense pelos jogos da Copa do Brasil. E um ponto de asterisco. O Vasco pode entrar em campo hoje na zona de rebaixamento. Por outro lado, pode dar um pulo grande na tabela de classificação. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Vasco terá mudanças hoje na partida diante do Ceará. Mas antes, deixa eu falar para você que eu deixei no primeiro link dos comentários para que você possa fazer o seu cadastro rápido e fácil na Aposta Ganha, porque lá eu estou conseguindo odds especiais em jogos do Vasco. Basta você fazer o seu cadastro que você vai receber essas odds para poder fazer a opção de apostar ou não. Aposta Ganha. É a casa de apostas, minha parceira, 100% regularizada junto ao governo federal. Você só precisa fazer o seu cadastro, estou deixando no primeiro comentário fixo. Vai ter odd muito especial para você colocar um carvão no bolso aí no final de semana. Beleza? Bom, Vasco pega hoje o Ceará no estádio de São Januário e o técnico Fernando Diniz será obrigado a fazer algumas mudanças. Bom, não terá o Hugo Moura, já não teria mesmo. O Hugo Moura tomou o terceiro cartão amarelo na última partida pelo Brasileirão, terá que cumprir a suspensão automática. Tem outras ausências aí, mas vamos começar com essa do Hugo Moura. Ele deixa então uma vaga na zaga. Para quem? Para o Robert Moura. Robert Moura está confirmado, entra jogando, será o titular na zaga do Vasco hoje, jogando ao lado do Lucas Freitas. Está mantido na equipe. O Vasco não terá no time titular hoje Carlos Cuesta, que é a novidade no banco de reservas. Jogador colombiano que foi contratado para ser titular, mas nesse momento ele não vai formar a zaga ao lado do Robert Renan, mas certamente terá minutagem. Carlos Cuesta, essa é a programação do técnico Fernando Diniz, vai colocá-lo em campo na partida de hoje, em São Januário. Então, Robert Renan será o zagueiro, no lugar do Hugo Moura, Lucas Freitas mantido, Carlos Cuesta no banco de reservas. Outras ausências que o Vasco terá. Tietê, problema na coxa. Lucas Piton, problema no tornozelo. Além do Jair, que só joga no próximo ano. No lugar do Tietê, o Matheus Cocão provavelmente será mantido, ok? Matheus Cocão no lugar do Tietê, Barros, companheiro dele ali, os dois protegendo a zaga. Na esquerda, existe uma tendência do Puma jogar improvisado. Não é a primeira vez, contra o Botafogo ele jogou, o Vasco já começou o jogo em uma oportunidade com o Pumita, improvisado na lateral esquerda. Eu não vou aqui revelar o time que vai a campo. Não vou confirmar o Puma na esquerda, não vou confirmar o Matheus Cocão como volante. Só estou confirmando o Robert Renan. E por quê? Eu não vou dar armas ao inimigo aqui. Não serei eu que vou falar para o time do Ceará, para o técnico do Ceará, a escalação oficial do Vasco. Não, isso eu não farei. Estou falando do Robert Moura porque muda muito pouco ou quase nada o esquema tático do time. Mas se eu começar a falar que o Vasco terá o Puma na lateral esquerda ou o Leandrinho ou o Vitor Luiz, é uma postura diferente. Você está jogando com lateral esquerdo canhoto ou não. Se eu começar a falar aqui que joga o Matheus Cocão ou o Fernando Diniz vai
preferir um esquema mais ofensivo, muda completamente a característica tática da equipe. Arma ao inimigo, eu não vou dar. A escalação chega uma hora antes, o Ceará vai saber o time do Vasco uma hora antes, que é muito melhor do que no dia anterior, onde você prepara os seus jogadores de maneira muito melhor, porque há uma maneira antecipada. Então, o time do Vasco vai a campo, uma hora antes, a galera fica sabendo. Melhor assim. Tabela de classificação. Nesse momento, o Vasco é o 15º colocado, 22 pontos. Só que o Vasco joga à noite. Antes, o Santos entra em campo. E o Juventude também. Vitória ontem já jogou. O Santos também tem 22 pontos. Se o Santos vencer, o Santos joga contra o Galo. Se o Santos vencer, ultrapassa o Vasco. Se o Juventude, que joga no Alfredo Jaconi diante do Flamengo, vencer, ultrapassa o Vasco. Aliás, se o Santos empatar, já ultrapassa o Vasco. Então o Vasco entraria em campo nessas condições, já na zona de rebaixamento, para enfrentar o Ceará na zona de rebaixamento. É uma situação incômoda. Não é legal você já entrar em campo assim por conta do aspecto psicológico, né? Mas não há o que se fazer, o Vasco é o último a entrar em campo e vai depender apenas dele para sair dessa situação desconfortável. Mas há um outro ponto também. O Vasco, uma vitória hoje do Vasco, o Vasco ultrapassa o Grêmio, porque o Grêmio tem 25 pontos, o Vasco tem 22, mas o Vasco ultrapassa no critério de desempate. O primeiro critério é o número de vitórias. Então o Vasco ultrapassaria, nesse caso, o Grêmio. Manteria a posição à frente do Santos e poderá ultrapassar também o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tem 24 pontos. Então, se o Atlético empatar ou perder para o Santos, o Vasco ultrapassaria ao final do jogo de hoje o próprio Santos, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio já jogou. O Vasco depende do resultado do Atlético para ultrapassar o Atlético, mas não depende do resultado do Grêmio. Então, uma vitória do Vasco hoje já faz com que ele ultrapasse ao menos o Grêmio, podendo também ultrapassar o Atlético Mineiro. Sobre Vasco e Fluminense, Copa do Brasil. Há um acordo entre Vasco e Fluminense para que os dois jogos sejam realizados no Maracanã. 50% da torcida em cada jogo. Então, uma pá de cal na discussão se vale a pena ou não brigar por jogar em São Januário, se São Januário é melhor ou pior, se o Vasco precisa brigar para ter São Januário com torcida única e o mesmo cenário no Maracanã, se vale a pena brigar com o Fluminense para jogar em São Januário 90-10 e depois no Maracanã 90-10, não há o que se discutir mais esse tema. Por quê? Porque é um acordo. Os acordos são feitos para serem cumpridos. Eu não quero aqui ser torcedor de um clube que descumpre acordo, que nega acordo, que rasga acordo. O Vasco é muito maior do que isso. Então, o que a gente pode discutir é o porquê do acordo. Por que foi feito o acordo? Valeu a pena o acordo? Isso tudo pode ser discutido. Mas rasgar acordo, jamais. Então está acordado, Vasco e Fluminense, 2 jogos no Maracanã. Acordo é para ser cumprido. Beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.